porque senão depois daquilo que eu estou escrevendo, se Deus quiser, a minha gente publicar, você não vai comprar, né? Então eu não vou falar tanto do coração, né? Não vou falar tanto do coração, mas nós falamos sobre o coração. Foi tremendo. Hoje eu quero falar sobre escuta, amém? Nesse tempo de pós-modernidade, a gente está perdendo a escuta espiritual. Por quê? Porque está todo mundo falando. Está todo mundo falando, irmão. Não tem mais diálogo, né? Porque um fala, o outro fala. Está todo mundo falando. Então eu vejo que esse tempo, para esses dias, a gente está perdendo a escuta. A capacidade de escutar. Porque não queremos mais ouvir. Só queremos falar. E nós estamos vivendo esse tempo. Que todo mundo está falando. E pouca gente está ouvindo, né? E o Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então o certo era ouvir mais e falar menos. Mas a gente não consegue. A gente fala mais do que ouve. Então esses dias o Senhor trouxe ao meu coração, não só esses dias, sempre Ele está dizendo a escuta, a capacidade de escutar. Estamos perdendo a escuta, irmão. Porque estamos falando demais. Demais, irmãos. Eu, por esta parte, não gosto de falar muito, né? Só falo assim, irmãos, aqui no culto. Eu tento sempre não conversar muito, fico na minha quietinho. Não sei se tem alguém mais em silêncio do que eu, mas eu não gosto de falar muito. O Zeque, cadê o Zeque? O Zeque, irmão. O Zeque não abre a boca para nada, né? O Zeque está no lugar, irmão, né, Zeque? Ele está no lugar, agora a gente foi, fizemos o retiro dos homens lá, passadinha dos homens. Ele ficou quieto, né, Janei? Não falou nada. Nós estávamos indo embora, não parava mais de falar. Aí falando, ele disse bem assim, ó, pastor, eu não sou muito de falar, filho. Isso aí é lá não é muito falar, né? Mas eu gosto de ouvir, gosto de estar junto. Porque existe uma voz até no silêncio, você sabia disso? Existe uma voz até no silêncio. Quando a Déia está em silêncio, ela está falando, irmão, comigo. Ainda mais quando ela está nos dias. Quando a Déia está em silêncio, amém, que ela me dá aquele olhar. Quando ela olha, no olhar ela está dizendo, fecha a tua boca, sai de perto de mim, que eu estou com vontade de te esganar. Tudo isso no olhar, pastor, tudo isso no olhar. Os homens que estão aqui sabem o que eu estou dizendo, ok? Então existe uma palavras até no silêncio, irmão. Você sabia disso? Até no silêncio. Mas nós estamos perdendo essa capacidade de ouvir. A capacidade de escuta, ela está extinta, bem dizer, né? E eu quero compartilhar com você. Vamos abrir Tiago, amém? Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Tem que fazer um som todo lado, não deixar não. Aí fica ruim, assim. Só escuta a minha voz está garrachada. Glória a Deus. Porque se tu não fizer o som, eu vou pedir para ele tocar bateria. Glória a Jesus, irmãos. Tiago, eu pedi para ver onde Tiago? Tiago, é isso aí. Vamos lá. Tiago 1, versículo 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos, amém, para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. E meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos, amém, que estejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós devemos estar prontos e preparados para ouvir. E o que a gente está mais preparado é para falar do que para ouvir. Você concorda comigo? Irmão, nós estamos vivendo um tempo assim. Quem já diz, em Provérbios diz, né, que quem se precipita no falar acaba passando vergonha. Eu sou um cara assim, irmão. Eu sofro muito com crise de ansiedade. Às vezes a pessoa está falando comigo, eu já me intrometo. Aí passo vergonha. Porque eu pego metade do assunto e já resumo na minha mente e respondo a ela. E o Provérbios diz também isso. Ele diz que a gente passa vergonha por se precipitar no falar. Então eu estou tratando muito a minha escuta. E nesse ano que está findando, que está chegando, nós vamos, amém, despertar isso e vamos ter essa capacidade de restaurar a escuta. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Sim. Precisamos entrar no ano também que está chegando, sendo pronto para ouvir. Está pronto para ouvir, irmãos. E ouvir e dar ouvido é bem diferente. Tá? Vamos colocar de pé? Se coloca de pé, irmãos. Vai, se coloca de pé. Todos se colocam de pé. Vai rapidinho, tá bom? Fica de pé. Vai Deus, agora, com todo respeito, senta aí, irmão. Senta. Senta, pode sentar. Pode sentar. Senta, irmão. Pode sentar.
Senta, irmão, senta. Vocês viram? Vocês ouviram e me deram o ouvido. Eles ouviram e não me deram o ouvido. Pegou? Senta, irmão, senta. Agora ok, pode sentar. Agora eles me deram o ouvido. Então nós estamos ouvindo, mas não estamos dando ouvido. Por quê? Porque estamos perdendo a capacidade de escuta. Estamos perdendo a capacidade de escuta, irmãos. Nessa pós-modernidade. Estamos presos a muitas coisas. Eu sempre comento com a Déia, né, sobre essa questão da rede social, né? Nós estamos completamente envolvidos naquela rede social, postando alguém que não somos na realidade. É a geração do exibicionismo, né? A gente está vivendo um tempo que gostamos muito de ver a vida dos outros nas redes sociais e não cuidamos mais da nossa vida. Quem faz isso? Não precisa manifestar. Adoramos fazer isso. Perdemos tempo e horas olhando a vida dos outros, nos alegramos com a alegria do outro que não é nossa. Mas às vezes a nossa tristeza se transforma em alegria vendo a felicidade dos outros. Né? Isso deve ser horrível para alguém que só encontra alegria vendo o outro feliz. Porque não encontrou a verdadeira fonte de alegria. Esse é um assunto que a gente vai falar outra vez, né? Agora a gente só vai falar. Mas a gente está perdendo a capacidade de ouvir, porque ouvir e dar ouvido é bem diferente, irmãos. Você pode estar me ouvindo e não me dar ouvido como eles fizeram. Então, independente do culto que você vem, você tem que entender se você vem aqui para ouvir e para dar ouvido ao que está sendo falado. Por que nós estamos sofrendo tanto? Porque estamos ouvindo, mas não dando ouvidos. E esse tempo, amém, é um tempo que nós estamos perdendo essa capacidade de dar ouvido. O Senhor trouxe ao meu coração, ouvir é diferente de dar ouvido, Israel. Totalmente diferente. Quando a Bíblia fala em ouvir, é mais do que saber o que foi dito. Ouvir, à luz da palavra, é mais do que captar o som. Ouvir é, de fato, o compromisso com o som que você ouviu. Perante a palavra, amém? À luz da Bíblia, ouvir é mais do que captar o som. É se comprometer com o som que foi captado. E esse é um texto, irmãos, amém, que fala no meu coração dias. All Jesus. Dias. Tiago, no livro de Tiago, é um texto bem conhecido. Deixa eu só achar o versículo aqui. Tiago 1:22. Diz assim, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas o quê? Ouvintes da palavra. Sejam praticantes, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Agora o versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então diversas vezes nós estamos ouvindo, mas não dando ouvido. Porque nós estamos de culto a culto falando, amém, o que a palavra pede para que nós venhamos viver e praticar. O que a gente faz? A gente vem ouvir, mas a gente não dá ouvido ao que a palavra está dizendo. Então estamos sofrendo, estamos perdendo a escuta espiritual. Porque o Senhor está falando e nós estamos lutando. Por quê? Porque já perdemos a escuta, não escutamos mais nem ruídos, mais nada, irmãos. Eu quero que esse fim de ano, Deus venha nos restaurar uma escuta espiritual, para a gente ser, amém, estar preparado para ouvir mais do que falar. E se comprometer com o som que nós estamos ouvindo. Porque Deus é bom o tempo todo. E a sua palavra, amém, está conosco o tempo todo. Só que nós nos comportamos como se nós não estivéssemos sendo ouvidos por Deus. Agora vem aqui, vamos trazer uma percepção que eu tenho para mim, tá? Se você é uma pessoa que não escuta a voz de Deus, obedece a voz de Deus, por que Deus tem que ouvir você? Seria muito ingrato da minha parte. Eu não me comprometo com a palavra, tá? Eu não sou um praticante da palavra, somente um ouvinte. Mas eu quero que Deus me escute, mas eu não escuto quando Ele fala. Por que Ele tem que me responder se eu não dou uma resposta a Ele? Porque eu seria justo e Ele não?
E eu acho que a maior luta que nós todos encontramos, de um tempo, de uma caminhada aí, da jornada, eu estava pensando para mim, eu acho que José, assim, a pior coisa que um crente pode viver quando ele perde a escuta espiritual é quando Deus não fala. O silêncio de Deus nos deixa louco, irmão. O silêncio de Deus nos deixa pé da vida. Porque no silêncio de Deus, amém, a gente tem uma percepção que Deus não está nos ouvindo, que Deus nos abandonou. No silêncio de Deus, nós tomamos decisões precipitadas. No silêncio de Deus, amém, a gente acaba se frustrando. Então, eu acho que a pior coisa que tem seria o silêncio de Deus. Quando Deus não fala, a gente tem que Ele já está nos reprovando, ou que Ele não está nos ouvindo, ou que Ele virou as costas para nós. Quem já falou uma vez isso aí? Eu sinto que Deus virou as costas para mim. Você nem sabe o que é isso. Ele está falando isso aí. Você nem sabe. O fator é que quando eu me encontro no silêncio, é porque eu não também me submeto a ouvi-lo a Ele, a ouvir e a praticar o que Ele pede para mim praticar. Por que eu seria tão egoísta para dizer o que Ele tem que fazer, que quando Ele disse que eu tenho que fazer, eu não faço? Me diz, irmão, seria justo da minha parte com Deus dizer: Senhor, só me ouça, mas eu não vou te ouvir? Porque estamos perdendo a capacidade de escuta, encontramos um silêncio. E nesse silêncio, amém, nós ficamos perdendo a vida com Deus. Ficamos angustiados, tristes. Porém, a pessoa que ela observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, não negligenciando, praticando, sendo zeloso, será muito feliz em tudo que fizer. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Ele nos libertou, amém? Jesus nos libertou. Nós éramos escravos, amém? Nós estávamos perdidos. Então Deus, amém, em Cristo, por meio de Cristo, nos libertou. Nós somos livres. Nós somos livres até do próprio Deus. Porque quando você quiser, você pode ser passaporte que você não quer mais Deus. E não vai pesar nem um pouquinho na tua consciência. De Deus você é livre. E por que é tão fácil a gente abandonar os caminhos? Porque de Deus eu sou livre. E por que para voltar é difícil? Porque do pecado eu sou escravo. De Deus eu sou livre, mas do pecado eu sou escravo. Eu li isso no livro legal também, mas é uma verdade. Porque logo nós resumimos, nós ouvimos a nossa própria alma, nosso próprio coração, que eu já falei no domingo passado, o coração nos engana, nos dá instruções enganosas, uma paz que nos leva a ser, amém, ficar mais vulnerável, e daqui a pouco a gente se frustra, a gente diz: mas eu estava com paz. Mas que tipo de paz você está? A paz que vem de Deus ou essa paz emocional que você tem? Estamos perdendo a escuta, irmão. Por quê? Porque estamos ouvindo, mas não dando ouvidos. Você não precisa ver em Lucas, para ganhar tempo. Em Lucas, capítulo 11, 28, diz assim: Ele, porém, afirmou, antes disso, Lucas 11, 28, ele, porém, afirmou antes disso: mas felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ele diz que a alegria e a felicidade está naquele que está ouvindo e está obedecendo. Quando você perde a escuta espiritual, você não encontra nem motivos de alegria, você não tem isso. Você sai da fonte da alegria. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é bem interessante. Presta atenção no que eu digo. Eu sei que eu estou falando rápido, mas é porque tem muita coisa para falar. E é o meu jeito também, né? Pega aqui, irmão. Pega aqui para você. Tá? Quando você pega a escuta espiritual, você não tem destino, você não tem propósito. Então, independente do lugar que você chega, você está perdido. Porque você não sabe para onde vai, ou qualquer lugar que você chega, está perdido. Quem pega a escuta espiritual, amém, não sabe o que procura. Então, significa o quê? Que não valoriza o que encontra. É básico. Porque perdeu a escuta espiritual, a capacidade de ouvir, de estar sensível ao que Deus está dizendo. Você perde a capacidade de ouvir. Você perde o destino, o propósito daquilo que Deus tem para você. Aí você segue caminhos alternativos que vão te satisfazer ou mexer no seu próprio ego, que não vão requerer muito de você. Você pega a escuta espiritual, não, você não tem destino, irmão. Em qualquer lugar que você chega, você está perdido. E se você não sabe o que procura, qualquer coisa que você encontrar, você não vai valorizar, porque você não sabe o que procura. Você troca princípios e valores por coisas momentâneas, porque perdemos a escuta espiritual. E para esse tempo, para esses dias, como diz lá em Apocalipse, sabe comigo Apocalipse capítulo 2?
Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Deixa aberto lá. A palavra ouvir, ela aparece 1085 vezes. Amém? Em versículos da Bíblia. E em versículos até 2, 3 vezes mais. 1085 vezes. Tá? No Velho Testamento a palavra é Shema. No Novo Testamento é Upakoi. Ouvir, ambas podem ser traduzidas também em alguns versículos. Então, ouvir e obedecer é a mesma coisa. Ok? Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Ouvir é obedecer. Ouvir, dar ouvido é obedecer. Eu me submeto ao som que eu ouvi. Então, de domingo em domingo, nós estamos ministrando uma palavra aqui, para que você ouça e dê ouvido. Mas muitas vezes, diversas vezes, você só ouve. Você está perdendo a escuta espiritual. Sai daqui e se frustra, porque você não deu ouvido. É Tiago, capítulo que a gente leu antes, né? Para você não perder. Apocalipse capítulo 2. Versículo 7. Nessa carta às igrejas, olha só. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só parte A. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo que aquele que tem ouvido, ouça, amém, obedeça o que o Espírito diz à igreja. O Apocalipse é o tempo do fim, é o tempo do escatom, presta atenção. Então ele está dizendo que no tempo do fim, lá no tempo do escatom, uma das marcas, amém, da geração seria a incapacidade de ouvir. E é o que nós estamos vivendo hoje. É a incapacidade de ouvir, porque ninguém mais quer ouvir, irmão, e dar ouvido. Ninguém mais está dando ouvido ao que está sendo pregado. Eu estou aqui domingo a domingo ministrando a você, amém, palavras e orientando por meio das Escrituras, e você vem, mas não dá ouvido ao que está sendo ministrado. Você está perdendo, eu e você, a capacidade. Então aqui está dizendo que essa geração teria a incapacidade de escuta espiritual. Mas você que ainda tem escuta, ouça o que o Espírito está dizendo, o Senhor está dizendo. Nesse tempo onde você está ouvindo muitos ruídos, muita gente falando, muito barulho, você tem que pedir para Deus sabedoria, discernimento, para que você possa ouvir o que Deus está dizendo e obedecer a Ele. Eu quero terminar esse ano, irmãos, sendo, amém, uma pessoa mais ouvinte naquilo que Deus está dizendo à igreja. Eu preciso, amém, praticar essa palavra. Nós devemos praticar, irmãos, essa capacidade de ouvir. Nós precisamos praticar isso. A ausência da escuta seria uma marca também dessa parte onde nós estamos vivendo. Você vai falar, irmão, todo mundo sabe tudo. Eu nunca vi. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo é informado de tudo. Tu vai para a rede social, meu Deus do céu, você se perde com tanta gente falando de muita coisa. Todo mundo é entendido, é inteligente. Todo mundo está falando. Todo mundo. A ausência da escuta seria uma marca, e é uma marca para hoje. Parte do que nós estamos vivendo é essa incapacidade de praticar a escuta. Por isso que muitas vezes nós estamos perdendo, estamos escutando no silêncio. Porque se eu não me ponho, amém, num posicionamento para não só ouvir, mas dar ouvido, por que Deus ia falar comigo? Como é que Deus vai falar com alguém que não ouve, irmão? Por que Deus falaria comigo com você se a gente não dá ouvido a Ele? Me diz da onde, irmão, tu tira isso da tua cabeça? Nós precisamos restaurar isso. Essa capacidade de ouvir. Nós precisamos restaurar isso. Precisamos restaurar a capacidade de escuta. A restauração da escuta, amém, ela precisa acontecer para esse tempo. Estamos esmurecendo muitas vezes porque não estamos dando ouvido ao que está sendo falado. Abra comigo Romanos, capítulo 10. Uma das restaurações, amém, desta capacidade de ouvir novamente vai acontecer por meio daquilo que eu estou me colocando à disposição de ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz assim:
porque você não perdeu a capacidade de escuta. Então você não se desespera quando Deus não fala. Você não entra em desespero. Olha só que interessante isso aqui. A Bíblia fala que Abraão, que Deus pede Isaac para Abraão. Você lembra dessa história? Um tempo atrás eu preguei sobre isso aí. Deus pede Isaac. Você vai até o monte e você vai subir aquele monte e vai sacrificar o teu filho para mim. Deus falou para Abraão, vai até o monte. Presta atenção, tá? Como eu posso montar a história aqui, né? Eu sou protagonista da história, então eu coloco. Então ele pega dois servos e vai com Isaac, ok? Quando ele chega no pé do monte, ele diz o quê? Os seus servos: vocês ficam aqui, que eu e meu filho vamos lá adorar o Senhor. Aí eles começam a meio uma caminhada, tem sido aquele monte. Eu, na minha percepção, entendo que silêncio enorme que Abraão passou caminhando com Isaac até o cume daquele monte. Imagina, cara, tu subindo ao monte, porque Deus falou assim: você sobe e sacrifica o seu filho. Pensa a imensidão daquele silêncio que Abraão estava ouvindo, subindo. E o filho perguntando: pai, está aqui a lenha, mas cadê o holocausto, cadê o cordeiro, cadê a ovelha? Aí Abraão disse: Deus proverá. Até naquele momento ele tinha o quê? Ouvido o que Deus estava dizendo, mas ele estava prestando atenção e dando ouvido ao que ele poderia continuar falando. Então Deus disse, mas continua falando, ok? Abraão não perdeu a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir, ele não se perdeu, ele não foi tomado pelo medo, aonde seus ouvidos foram tapados, ele não perdeu a capacidade de ouvir. Porque o Senhor disse, mas continua dizendo. Então quando ele chega lá em cima, o que acontece lá? Ele levanta aquela faca, o cutelo, e quando ele vai, o anjo diz: para! Se alguém, como ele, não tivesse a capacidade de ouvir, ou tivesse perdido a capacidade de ouvir, não teria matado seu filho? O fato é que Deus falou uma vez, e nós já pegamos aquilo, e esquecemos que o Deus que falou uma vez, continua falando. Mas ao caminhar, nós perdemos a capacidade de escuta, porque nos atemos com aquilo. Ele não entrou em desespero. Disse: meu Deus, meu único filho, agora meu Deus do céu, o que vai acontecer? Por quê? Porque me salta aquele versículo que eu falei: aquietai-vos e sabei. Só se aquieta quem sabe, e só sabe quem está quietinho. Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Só está quietinho quem sabe quem Ele é. Só sabe quem Ele é quem está em silêncio. Em silêncio. O silêncio não é atormentador. O silêncio pode te orientar. O teu silêncio são palavras. Mas o silêncio de Deus, queridos, amém, soa como louvor sempre. Abraão não perdeu a capacidade de escuta. Pelo pedido que Deus falou para ele. Não perdeu a capacidade de escuta. Então nós precisamos restaurar isso. Restaurar a capacidade de escuta. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Não crerão, né? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não ouve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés daqueles que estão anunciando as boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à sua mensagem, ou quem ouviu e deu ouvido à tua mensagem? Certamente a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a mensagem. Uma das restaurações dessa capacidade seria a fé. E a fé só é gerada quando você ouve. Quando você, amém, ouve, se coloca à disposição de não somente dar ouvido, mas ouvir. Não só ouvir, mas dar ouvido. A fé só é restaurada ou só é gerada na vida de quem está ouvindo. Por que tem muita gente se frustrando? Porque perdeu a escuta espiritual, porque perdeu a sua fé, porque não está ouvindo o que a Bíblia está falando, o que a palavra está dizendo. Então muitas vezes nós estamos no estado que estamos de pouca fé, porque nós estamos ouvindo, mas não dando ouvido à palavra anunciada. Mas nesse tempo é um tempo onde nós estamos perdendo isso, existe uma ausência da capacidade de ouvir.
Por quê? Porque os nossos ouvidos, como diz em Eclesiastes 8, diz que os olhos não cansam de ouvir, que os olhos não cansam de ver, e nem os olhos de ouvir. Amém? Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. A Bíblia está dizendo que você não cansa de ouvir, e nem os olhos não cansam de ver. E nós gostamos de inclinar o nosso ouvido àquilo que não nos fere, mas que nos elogia, aquilo que trabalha o nosso ego. Uma das restaurações também da escuta espiritual é a renúncia. Você precisa renunciar a muita coisa para que a restauração da escuta espiritual aconteça na minha e na tua vida. Dizer, Deus, como que a gente pode restaurar? Primeiro, dar ouvido à palavra e a fé gerada por quando você ouve e dar ouvido a esta palavra. Segundo, a renúncia. Renunciar a tudo aquilo que os ouvidos gostam de ouvir. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. A profunda comunhão com Deus está além das palavras. Está além disso. O Senhor diz que nós, quando devemos nos apresentar diante dele, devemos nos apresentar com orações e súplicas. Oração é diferente de súplica. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mais suplicando do que orando. Nós devemos nos apresentar diante de Deus com oração e súplica. Na súplica você pede, na oração você se relaciona. Para saber quem você é e ser orientado por aquilo que Ele quer que você seja orientado. Por sua palavra, Ele te dá direcionamento. Irmão, pensa só, eu fico pensando para mim mesmo, tá? Aqui na minha percepção, porque eu tenho um tic-tac aqui. Eu digo assim, a gente ama estar na presença de Deus. Quem ama estar na presença de Deus? A gente diz assim, Deus, como é bom estar na tua presença, né? Mesmo assim, a gente fala, né? Como é bom estar na tua presença. Agora faça uma pergunta para você mesmo. E Ele gosta de estar na tua presença? O Senhor tem prazer de estar na tua presença? Ou Ele olha para mim e para você e diz assim, lá vem o pedir chão. Lá vem ela que só sabe pedir. Lá vem ele que só sabe pedir. Será que nós temos prazer de estar? Mas será que ele, Lucas, tem prazer de estar na nossa presença? Eu já falei esses dias, nós somos empurrados pela necessidade. Procuro Deus, não a respeito dele, mas a respeito de mim. Como que a gente pode ter isso na cabeça, irmão? Olha aqui para mim, para e pensa. A gente vai atrás do Senhor por causa de nós mesmos. Nem é por causa dele. Não é por reconhecer o que Ele fez na nossa vida já. Parece que o que Ele já fez, passou. E se Ele não fizer algo novo para que eu mantenha na fé, eu vou me frustrar com Deus. Porque Deus, Tu está sendo injusto comigo. Porque eu estou lhe pedindo. Mas para e pensa, se as suas orações e súplicas não são mais súplicas do que orações, a gente já está debaixo do favor de Deus. O que Deus mais precisa fazer, irmãos? Para nós? Está tudo feito. E tudo que Ele fez foi bom. Perfeito. Tudo. Tudo, irmãos. Eu preciso que nessa noite Deus venha me restaurar essa capacidade de ouvir. Eu preciso entender isso. Eu preciso encorajar até no silêncio de Deus, irmãos. Até no silêncio de Deus. Até no silêncio de Deus. Esses dias eu estava conversando com um pastor, ele disse assim para mim, ô pastor, deixa eu fazer uma coisa assim, falei assim, falei dele, ele disse assim, ô pastor, tem que saber, eu venho passando uma luta aí com os irmãos, estou sempre na igreja. Eu disse, tá, mas bem-vindo ao mundo dos pastores. Os irmãos estão saindo da igreja, eu disse, olha cara, mas é uma coisa para você, o que mantém a ovelha dentro do aprisco não é a seca, é o pasto. Eu disse, o que você está falando? Se é alimento, eles ficam. Se não for... O que a Bíblia diz, irmãos? Olha que interessante. Esses dias, eu conversando com uma pastora, abriu o coração para mim, ela disse, porque o cara falou isso aqui lá na rede social, e os meus irmãos curtiram, os meus obreiros, as minhas obreiras, as minhas ovelhas curtiram. Como se as ovelhas fossem nossa, tudo que é teu é do Senhor. Já estou dizendo. Não são minhas, são do Senhor. Ok? Amém? E ela disse, minhas ovelhas ouviram, e eu estou preocupado, porque é um pastor que está fora da casinha. Eu disse, que é um pastor fora da casinha? Acho que é assim, fora da casinha. E eu disse assim, tá, mas quem foi? Não. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor e a segue. Ovelha que ovelha
dar ouvido. Bode nenhum. Quem não é ovelha não escuta. Tem problema de audição. Não tem a capacidade de ouvir. A ovelha escuta a voz do seu pastor e acerta. Ela escuta, irmão. Eu nunca vou deixar isso. Eu já falei isso aqui, já repito, irmão. Eu não vou procurar uma mensagem aqui para que você volte no próximo domingo. Eu preciso falar uma coisa aqui para você, amém? Aquilo que o Espírito me dá direção, para que num dia você chegue no extremo e possa dizer, uma vez eu ouvi sobre isso aí, mas eu não quis dar ouvido. Então eu não me preocupo com será que vão gostar? Porque eu preciso agradar o coração de Deus. Se eu agrado o coração de Deus, amém? Eu estou na direção de Deus. Eu tenho que falar o que o Espírito manda dizer às igrejas. E nós precisamos restaurar a escuta espiritual. Porque estamos ouvindo, mas não dando ouvido. Com muitas coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo isso. Amém? Essas dificuldades da vida por causa disso. João, não precisa abrir. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que nós estamos vendo que a gente está perdendo essa escuta e precisa ser restaurada? É por meio de ouvir a palavra. A fé é gerada por dar ouvido a uma palavra. Mas o que está acontecendo é que nós estamos no humanismo. Quando o homem quer ser o centro do Evangelho. É tipo assim, eu pego tudo que Deus tem para mim e digo, Senhor, você precisa trabalhar em meu favor. Então o culto, nas igrejas estão perdendo a essência da palavra porque estão humanizando, amém? Botando o homem como centro. Vai dar certo. Irmão, não vai dar certo. Já estou falando com você. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que Paulo disse para Timóteo? Vem sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Ele faz um convite para sofrimento. Eu quero te fazer um convite para sofrimento, irmão. Pode tirar da cabeça que você vai sentar no sofá e vai dizer assim, mas o dia o pastor disse que ia dar certo. Não vai dar certo, já estou falando aqui, não vai dar certo. Nesse mundo a gente é ovelha meia lobos. Eu não estou aqui, amém, para dar uma instrução por meio da palavra, amém, para dizer, fica aqui você está protegido. Não, eu estou preparando para você, porque nós somos ovelha e meia lobos. Dificuldades, lutas extraordinárias estamos esperando lá fora. Mas quando a gente não perde a escuta espiritual, nós estamos firmados na rocha. E Deus é conosco, irmão. Deus é conosco. Então você não vai perder a escuta espiritual. Eu tenho falado da maior fé, irmão. Qual é a maior fé? A maior fé, amém? Ou a maior confissão de fé, a maior demonstração de fé extraordinária é quando o milagre não acontece e você permanece. Para mim isso é a maior demonstração de fé. É quando as coisas não estão dando certo, mas mesmo assim você permanece, porque você não perdeu a capacidade de escuta. Entendendo que o silêncio de Deus é um trabalhar e que Ele não vai te deixar desamparado. Deus só fala com quem fala com Ele. Precisamos nos relacionar. Isso desde o princípio, amém, foi quebrado. Eva, ela ouviu e deu ouvido à serpente. Ela ouviu Deus, mas não deu ouvido a Deus. Deus disse assim, não coma. Ok? Não coma. O que ela fez? Ela ouviu Deus, mas não deu ouvido a Deus. Ela ouviu a serpente e deu ouvido à serpente. Há uma diferença entre ouvir e dar ouvido. E ouvir é obedecer. É se comprometer com o som que você ouviu. Com a palavra que você ouviu. Então você hoje, nesta noite, precisa levantar a tua cabeça e se comprometer com aquilo que foi falado. Para não ser somente um ouvinte, mas um praticante da palavra. E quando se encontrar em silêncios, ou amém, em caminhos onde Deus fizer em silêncio com você, você entenda que o próprio silêncio de Deus é uma confirmação. Porque o Deus que falou pode falar novamente, você precisa estar atento ao que Ele pode dizer a você. Não vamos perder isso. Entenda algo, queridos. Quando você perde a escuta espiritual, o bom te tira daquilo que é melhor. Porque o nosso Deus é um Deus de novas coisas, todos os dias. Quando você não perde a escuta espiritual, você está atento porque Deus, amém, Ele quer nos surpreender. E Ele só surpreende aquele que ouve e está dando ouvido.
Então, nesse tempo, onde tem muita gente falando, bota lá Tiago novamente. Texto, primeiro texto, vê se tu vai lembrar, se tu ouviu ou deu ouvido, vamos ver lá. Lembra? Texto? É agora. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos, o quê? Eu devo estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu devo estar pronto para esse ano que está findando, que está chegando, eu estou pronto para ouvir e me comprometer com o som que eu ouvi em nome de Jesus. Independente da circunstância, irmãos, você precisa estar com o seu ouvido sensível ao que Deus disse e continua falando. Vamos colocar de pé? Aleluia! Glória a Deus!